superar aí, né, o número de partidas com algumas baixas que vieram bem para o final da temporada, infelizmente em momentos que foram bem bastante decisivos, né? Não sei se de repente não tem um bola de cristal, mas eu imagino que se o Bahia tivesse completo, né, e não precisaríamos, e com um elenco um pouquinho mais extenso, nós não precisaríamos ter chegado nesse final de ano tão esbaforido, né? E perdendo tantas chances importantes, porque a gente percebe que em muitas dessas ocasiões foi por falta de peça, por falta de reposição, por excesso de improvisos às vezes, né? Que é importante, mas não pode ser o balizador da parada, né? Do projeto. Então, tomara, velho. Tomara que no ano que vem a gente consiga interpretar, ver na prática, já desde a primeira contratação, essa característica, né? Tem janelas que a gente pega e bate o olho e a gente já diz, ó, a gente já sabe quem é que vem, para qual posição vem e qual é a característica que vai ser abordada. Tomara que nessa não fique aquele samba maluco, né? Ah, vem um cara alto, ah, vem um cara baixo, vai um cara não sei o quê, vem um perfil, né? Para que a gente possa ter um elenco mais homogêneo, né? E tomara que interpretem que esse ano a gente precisa pelo menos ter uma folga um pouco maior no elenco, né? Ficou muito curto. É. Vou mandar um abraço pra Flávio que ele disse que quem fez a pergunta foi ele. Nosso querido Flávio Lordeiro lá do Baiazone. Cara, é isso. E assim, o ponto de partida sobre as características de contratações pro próximo ano é esse. Assim, o próximo ponto é que vier. Não pode ser. Porque falar de estatura é um fator muito limitante. Mas não pode ser tipo, igual a Pulga. Eu não tô falando que Pulga é ruim, não, pelo amor de Deus. Muito bom, inclusive. Eu acho que agora, ganhando confiança, ele vai se soltar mais. Ademir, Sanabria e companhia. Tem que ser o ponta que o Bahia até estava aparentemente procurando, né? Antes de fechar com o Sanabria. Em termos de características, assim. Um cara mais alto, mais forte. Ontem, por exemplo, eu vi. E aí eu sei que o Rogério Ceni falou sobre sistema defensivo, né? Quando ele foi falar sobre força. Mas eu acho que isso é crucial para poder oxigenar o ataque também. Eu vi alguns comentando assim, pô, Ryan seria o centroavante de característica ideal para o Bahia, porque ele tem. Agora Ryan é Barcelona, e é Né? esse o rumo dele, né? Não tô querendo falar que o Bahia vai pagar essa grana por um jogador do nível de Ryan, mas o cara consegue atrelar qualidade e intensidade, e força e tudo mais. E realmente eu acho que é algo necessário. Assim, eu mantenho o William José para a próxima temporada. Acho que o William José é um cara muito importante. Se a gente fizer um levantamento sobre gols do William José, Não, o sem William sombra José de dúvidas. entra contra o The Strongest. De quem é o gol? Lá na Bolívia. William José. Atlético Nacional, jogo difícil pra caramba aqui. Leitura de jogo passando por trás da defesa. Quem é o gol? William José. Ele tem muito gol assim importante nessa temporada pelo Bahia. Já tem o mesmo número de gols da melhor temporada em gols da carreira dele, que foi lá no Real Sociedad da Espanha, 20 gols, e às vezes a gente não tem dimensão de como esses gols estão ajudando o Bahia a conseguir estar mais acima. Mas, se o Bahia quiser ter esse nível de intensidade, quiser ter esse time que consegue equilibrar a força e técnica, vai ter que ter um centroavante mais Ryan, mas vamos lá, Lúcio Rodrigues com uma capacidade cognitiva maior, talvez, sacou? Vai ter que ter esse cara no ataque, no comando de ataque, para poder jogar com 2 pontos, para poder ter a explosão e ao mesmo tempo ter a técnica. Vai ter. É uma das prioridades para o ano que vem, sabe? A principal prioridade era o goleiro, mas eu acho que isso foi se moldando também com o nível de jogo de Ronaldo, por mais que ainda seja necessário contratar goleiro, por conta do que a gente vê em relação à característica. Por quê? Para um Everton Ribeiro continuar jogando no nível que ele tá, vai ter que ter gente também correndo para ele, sabe? E aí vai ter que ter gente no ataque correndo para ele. Vai ter que ter lateral direito que corra para ele. A gente tem um lateral direito de 33 anos, outro de 34, quase, né? Vai fazer em janeiro. Vamos ter que buscar um lateral direito mais forte, mais um PH da vida, né? Só que um pouco mais jovem também. Eu tô botando o sarrafo só lá em cima, mas é para poder trazer aqui e exemplificar da melhor maneira possível a característica. A gente vai ter que focar nesses nomes assim que possam contribuir não só com qualidade técnica, né? Então, a gente torce e espera para que no ano que vem isso daí seja um balizador para que as contratações venham de maneira concreta e a partir, oficialmente, inscrevendo em competição do dia 5 de janeiro, né? E que, novamente, tenhamos criatividade, porque nas vezes que o Bahia foi criativo, o Bahia, recentemente pelo menos, acertou, né? E aí eu falo de Mingo, falo de Pulga, falo de Sanabria, são tentativas inteligentes aí de explorar um mercado às vezes pouco conhecido. O próprio Cauli também, vindo do Ludogorets, dá para falar, e Uhum. que deu certo, né? Então, enfim,
que esse mercado do Bahia seja assertivo. A gente vai precisar contratar menos, né? Acho que isso está claro para todo mundo, porque a maioria tem contrato longo, né? É. Então que essa quantidade mais reduzida seja direcionada para não errar, né? É uma janela dificílima para Cadu, porque eu acho que os experimentos que a gente tinha que fazer, o que o projeto do Bahia tinha que fazer, já fez. E agora já não é mais para se contratar peças não são reforços, são contratações mesmo. Reforço você coloca aquele cara que é mais ou menos, né? O cara vem e aí a gente ainda vai ver ele se desenvolver, o cara vem para reforçar. Não. Eu acho que agora já passou desse tempo, né? Nós temos bons titulares, digamos assim, bons 11 titulares. A gente precisa ter 11 bons jogadores como reservas. Jogadores que a gente que possa entrar e que a gente fale assim, não sinta tanta falta de um cara, né, que tá saindo por característica ou seja lá por que for, mas ele tem que ter qualidade técnica para poder assumir isso, né? E aí sim a gente tem aquela sensação de que temos 22 titulares. Eu sei, é difícil, é uma utopia você querer que se tenha 22 caras no mesmo nível, mas a gente precisa reduzir isso, né? E eu sinto que a gente se dispersou muito em algumas janelas tentando chegar nesse entendimento, mas ao mesmo tempo equilibrando ali finanças com outras coisas, né? E é bom lembrar de que a gente cai nessa pegadinha o tempo todo, né? De que é o time do Sheik, é o time, né, da SAF, é o time do City, é o time do Grupo City, é o time que. Mas não é assim, né? Infelizmente não é assim que a banda toca. Então a gente não pode ficar esperando que o Bahia realmente vá chegar e sair por aí abrindo os cofres e contratando quem bem entende, porque se fosse assim era Master League, né? Você jogava um Clapaucios lá de The É. Sims para quem joga das antigas e iria sair contratando a torta e a direita, né? E Mas tem a... fair play financeiro chegando, inclusive, em 2026 aí, para poder ter mais Exato. temor ainda, né? E só para não dizer que é assim, mesmo quando você tá jogando videogame nas suas Master Leagues da vida, já tem um mecanismo do cara querer rejeitar a sua proposta, então não é assim, né? Já deu para perceber que não é essa a máxima do futebol da realidade. De qualquer maneira, tomara, velho, porque, de novo, eu volto a repetir, para mim é a janela mais difícil que Cadu Santoro vai ter no Bahia desde que ele chegou aqui. Perfeito. E é uma janela. Você ia parar de falar ou a culpa foi de Frida? É ela, tá? Foi ela. Ah. Vai pra Não, mas falar. só para complementar. Assim, é uma janela que ganha uma carga de peso maior ainda, porque o brasileiro, pela primeira vez desde que o grupo chegou, e pela primeira vez na nossa vida, nos últimos 20 anos aí, vai começar em janeiro, né? O brasileiro vai começar muito cedo, Libertadores vai começar cedo, e vai ter uma parada lá no meio do ano, aleatória, por conta da Copa. Uma parada extensa, né? Vai ser mais de um mês, É, geralmente é um mês, vai ser uma parada de um mês e meio, mais ou menos, no meio do ano. Então vai ter que ser uma janela realmente muito, muito assertiva, né? E vale também destacar a necessidade de desapego. E o que é que eu quero falar com isso? Eu amo um cara como o Caio Alexandre, por exemplo. Mas você já parado para pensar nessa situação? De Ceni estar falando da necessidade de ter sim, mais força e de, tipo assim, no campinho que a gente faz aqui no dia do jogo, a gente faz no Instagram lá com a ativação da nuvem, coloquei Acevedo nesse último jogo e ninguém discordou, sacou? E aí eu sei que é uma é, circunstância muito específica, porque a Acevedo é o cara da segunda bola, a Acevedo é o cara que neutraliza contra-ataque, e ele melhorou tecnicamente também para construir jogo. Mas assim, Caio à disposição com uma perna, podendo jogar 30 minutos, todo mundo ia preferir que Caio jogasse, sabe? Há um tempo uhum, atrás. Agora não é mais assim. Então, assim, a gente já tem um baixinho ali no meio campo, que é Everton Ribeiro. A gente já tem dois baixinhos pelos lados do campo, que são Ademir e Pulga. Se a gente quiser começar realmente a levar a estatura, o nível de força, para poder o time competir efetivamente dentro ou fora de casa, independente da competição, como eu usei como parâmetro o Botafogo, campeão de Libertadores e Brasileiro em 2024, a gente vai ter que começar a desapegar assim, de situações como essa, né? Tipo, não tô falando para você já esquecer Caio e considerar que ele não é um cara importante, não. Ele ainda é mega importante para mim, o segundo mais inteligente desse time do Bahia aí, depois de Everton Ribeiro. Inteligente, cognitivamente falando, assim, de ver o que só eles veem, assim, sabe? Mas é necessário refletir sobre isso também, né?